E aí, seja bem-vindo aqui ao AceleraCast, episódio 14. Olha, hoje você que está assistindo, a gente fala aqui da questão da motivação, de você se manter sempre motivado. E hoje você vai quebrar várias crenças que eu tenho certeza que moram aí na sua cabeça, conhecendo a história da nossa convidada aqui, Flávia Vinha. Eu tô proibido de fazer a piada da mesa, Marcelão, então eu vou deixar para você essa piada. Porque a gente não sabia se a Flávia veio ou se ela vinha, né? Então a Flávia veio. E claro, não podia deixar de faltar aqui do meu lado a nossa host de ouro aqui, nossa estrela, Flávia. Vocês percebem, para quem assistiu o último episódio, que a gente não tem criatividade demais, né? Episódio anterior era Felipe e Felipe. Antes desse era Felipe, Marcelo e Marcel, era Felipe e Marcel. Enfim, mas estamos aí, né? É isso aí. Uma hora desencanta. E você já pode pedir música. Pode pedir música. Terceira vez pede música. Terceira vez pede música. Não sei que música ainda. Aí depois você pede pro Alvin que ele coloca, né? Alvin, falei. É isso aí. Pra gente começar, abrindo o microfone aqui para você, Flá. Seja muito bem-vinda. Que bom que você topou o convite. Obrigada pelo convite. E a gente faz uma pergunta para as pessoas que estão aqui, sempre, né? A primeira pergunta é o seguinte: para que você fale sobre você, sem dizer exatamente o que você faz. Então, esse texto que você vai dizer, quem ouvir vai falar, entendi o que está por trás ali, entendi como é que funciona. Está com você. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Tá muita honra estar aqui com vocês, falando do que eu amo, que é a corrida. Bom, falar de mim, sem falar o que eu faço, é falar de paixão, amor, superação, dedicação, intensidade, superlatividade e acho que é isso. Já bastante coisa. Já. Já dá para dar um pontapé inicial. Tudo que você faz é com isso, né? Tudo. Na vida, em casa, com as crianças, no trabalho, tudo com isso aí que eu falei. E a corrida também. A gente na aceleração, aí, levantando a bola para o Marcelão aqui, a gente gosta muito do esporte, né? A gente entende que o esporte é um grande professor diário e por vários motivos. Marcelão, eu queria que você dissesse aquele clássico que você leu lá com o Holiday recentemente. Qual é a importância do esporte de modo geral na nossa rotina quando a gente olha para essas lições que a gente tem que ter? E aí já trazendo aqui por que a Flá está para falar desse assunto, como que a gente traz os paralelos para a vida de quem está ouvindo a gente aqui. Muito bom, é isso aí. Só para lembrar também, aqui na mesa nós temos um triatleta, maratonista, uma maratonista e aquatlética, é assim que fala? Não sei, já me perguntaram isso. E uma outra maratonista e um meio maratonista. Então agora eu estou convidado a entrar nesse clube. Então ótimo. Aqui não deixem para trás o último barco. Mas o que a gente gosta de dizer, né, a questão do esporte, a gente valoriza bastante, porque ele nos traz pequenas desilusões todos os dias. Ou seja, se você não treinar, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E às vezes a gente no trabalho, na vida profissional, a gente sempre vai jogando a culpa no outro, né? Então, não bati minha meta de vendas porque meu chefe é chato, o cliente não quis comprar, a minha empresa não me dá estrutura para eu vender. Então, sempre vou colocando a culpa no outro. E eu acho que o esporte tem esse poder de trazer para a gente a questão da autorresponsabilidade, porque se alguém não acordou cedo para treinar, fui eu, e se eu não fiz o meu RP, eu não cheguei na meta que eu queria de correr 10K em tanto tempo, 5K ou 21 que seja, foi por culpa minha. Então eu acho que o esporte nos traz pequenas desilusões com muita frequência para deixar a gente resiliente e saber da autorresponsabilidade. Tem uma... Não, só para concluir, então, que estamos felizes aqui de estarmos com tantos corredores e o Felipe já vai falar da nossa corrida aqui que estamos fazendo juntos. Sim. Tem uma amiga que ela é triatleta também, Flávia, olha só, e ela fala assim, se eu não ganhar, alguém vai ganhar no meu lugar. Então é isso, né? No fim das contas, se eu não fizer a minha parte, alguém vai fazer. Sim. Então isso é muito bom. A gente vai fazer todos esses paralelos aqui. Bom, já dando spoiler da corrida, né? No dia 28 de maio, teremos uma corrida, um sábado, e a gente está apoiando aí, já aparece o kit agora. Temos um número de peito aqui, ó. Olha só que maravilha. Cadê o kit? Tá muito organizado esse negócio, hein? Medalha, com aceleração de vendas. Olha. E eu agradeço muito Linda porque esse evento chama Qualquer Movimento Importa, que é o slogan da OMS, do Guideline de combate ao sedentarismo. E é uma alegria poder ver as pessoas se mobilizando para ajudar o próximo, porque a gente vai dar a renda para uma instituição e se movimentar. A gente sabe o quanto é simbólico uma medalha,
mas ela tem um peso muito grande numa pessoa que às vezes está... A Vinha vai contar a história dela, e aí talvez seja a primeira medalha dessa pessoa. Exato. Então, é muito marcante, às vezes vai mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente fez tudo com muito carinho, e agradeço muito os meninos aqui da Aceleração, porque abraçaram a causa, eles pagaram a nossa medalha. A camiseta tá bem... Cheguei, porque a gente quer mesmo mostrar, aqui chegamos, do Qualquer Movimento Importa, tá bem bonita. Tá. E agradecemos todo mundo que se inscreveu e provavelmente, e se Deus quiser, vão ter várias outras corridas. Né, vamos falar, já que a gente, né, vamos falar de quem apoia, né, já que a gente está aqui. Boa. Então, Rup, se quiser falar aí, Armazém Fit Store, o Ademir Paulino, que não por acaso é treinador. Flávia, nosso treinador. Da Flávia e do Marcelo. Um abraço, Vagnão. É meu treinador. Karina Morim, Physio Quality, Power Focus, Nestlé, olha só, jeitinho caseiro, Chorus, Selfie ID. Sim. Cara, eu uso a Selfie ID e é muito importante, né? Não fazendo propaganda para eles, mas quando eu vou, sei lá, vou pedalar e sei lá, se acontece alguma coisa, tem um, né, para quem não sabe o que é isso, tem um nomezinho ali. Até recentemente eu passei mal. Fui fazer um treino lá e a primeira coisa que eu falei quando eu estava passando mal, eu falei, putz, tem tudo aqui. Né? Então, se você sai... Inclusive, eles usam isso para pessoas mais velhas. Né? Para, de repente, colocar criança, enfim. Sim. Tícia, Barres, Pilates, Let's Fit e Fast for You. Fast for You. Depois a gente fala do que é Fast for You aqui, sem spoilers. Sem spoilers. Muito bom, muito bom. Plié também? Falamos? Plié. Temos aqui o nosso kit. Nossa, a Plié apoiou muito. A notícia boa é que o nosso kit não tem mais, então virou só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Uma NFT, só quem tem. A Axê deu esse suplemento alimentar, que é um whey. Tá? A Axê tá sempre envolvida nas corridas, né? Então, eu vejo a galera correndo de rosa ali, é bem legal, né? Sim, eles são muito engajados, eu tô até conversando com eles para tentar fazer um evento no segundo semestre só para profissionais de saúde e médicos, para estimular o autocuidado. Então, vamos ver se dá certo. Nossa, o kit completo. Vem uma bolsinha para celular, ó. Né? Dá para tirar foto embaixo d'água. Tem um Power Focus. O que seria um Power Focus? É um café turbinado. Um café energético. Isso é bom, hein? Isso é bom. Caraca, a cesta básica. É uma cesta básica, quase, né? Force Club? É para você fazer uma aula experimental com esse clube de ciclismo, que é muito legal. Bom, se você está ouvindo a gente já sabe que o próximo kit não dá para perder, mas acho que assim, né, puta, isso é muito legal da gente poder... Quanta coisa que a gente não movimenta nisso tudo, mas quando você nos convidou, a gente ficou feliz por poder participar, a gente topou de cara porque é um grande valor para a gente dentro da empresa, é um valor nosso, que a gente traz isso para dentro da empresa, e é um valor da empresa de poder falar, cara, o esporte de fato... faz toda a diferença. Eu estou num processo seletivo agora, abrindo umas vagas, e uma pergunta, não que seja crucial, mas eu pergunto, você faz algum esporte? Porque se a pessoa falar que sim, ela já vem com já vem caminhão de desilusões. Já vem com as desilusões, o chipzinho da desilusão já tá instalado, exato. Né? E é o que eu até esse fim de semana encontrei com o Marcos Paulo Reis, né, assessoria da MPR, ele falou assim, doutora, o esporte, ele é essencial, até para você contratar um funcionário. Se o cara é atleta, ele, assim, você já entende que é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem disciplina. São características que, para trabalhar numa empresa, são muito importantes. Né? Não é que precisa ser atleta, mas se for atleta, provavelmente isso vai dizer muito sobre você, né? Com certeza, eu acredito nisso também. Né? Vamos lá, então. Agora que a gente já fez todo o jabá aqui, vamos passar a palavra para nossa convidada aqui, né? Então, tem uma característica que nos une aqui, que é o esporte, né? A corrida, mais especificamente. E queria saber um pouco de você, Vinha, como é que chegou a corrida na sua vida? Como é que você foi parar na corrida? Foi o primeiro esporte, já foi direto ou foi um processo? Na verdade, eu sempre fui muito sedentária, eu nunca tive noção do esporte, eu nunca tive essa experiência de disciplina, superação, dedicação, essa coisa da frustração, que eu acredito muito. Mas voltando àquilo que você falou, eu acredito que o resultado que a gente tem no esporte é diretamente proporcional ao que você investe, né? Ao que você se dedica. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Mas eu não tinha essa experiência, não sabia. Não sabia o que... Eu era a última a ser escolhida na escola. Tamo junto. Ficava sentada no banco, sabe aquela, você pra lá, você pra cá, e eu ficava sempre, tipo, sobrou a Vinha. E agora? Quem vai ficar? Era eu ali no banco.
Então, eu ficava demorando eu não gostava de ir para aula de educação física, enfim, ficava enrolando. E nunca fui do esporte mesmo. Uma vez a minha mãe falou, olha, se você não fizer natação, a gente vai ter que operar. Não sei se hoje ainda fazem isso com os filhos, não né? Não fala, mas dá umas ameaçadas, então, né? mas a pediatra falou para minha mãe, olha, se você não levar essa menina Como é que na é esse negócio? Não entendi. É um explica, terror Flávia. psicológico? É tipo uma ameaça, assim, se não fizer esporte, você vai ter um problema de saúde, vai ter que fazer uma cirurgia. A técnica da CIA. Tipo, é que nem aquelas Guantánamo. coisas no consultório. Se você isso eu já corto das mães. Se você não se comportar, a tia Flávia te dá injeção. Aí eu falo assim, a mamãe tá mentindo. Só chave de Eu não braço. vou dar injeção, eu não tenho injeção aqui, entendeu? Mas rola essas porque coisas. eu tinha amidalite de repetição, tomava muito antibiótico. E aí... Ela usou isso. E aí eu fui para natação muito a contragosto. E acabou que ali eu gostava, eu acabava... Nadava até bem, fui escolhida para a seleção lá do América Futebol Clube. Vocês conhecem, não? América Futebol Clube? Eu não sou... Do Rio. Do Rio, sim, claro. Eu não conheço nem a bola de futebol. Mas então cena tamo outro junto. Podcast. E aí, enfim, aí acabou que eu parei de nadar, e aí entrei na faculdade, né? Zero Quando você esporte. começou a nadar, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7, 8 anos. Super nova. Nova. E não tinha aquela coisa de competição, de levar a sério, sabe? Era pra ir... Mas você vê como você tem uma memória disso, porque você nada bem. Eu já vi você nadando. Eu nado bem. O meu treinador fala que eu nado bem. Seu treinador, que é campeão mundial já 4, falou que você nada bem. Então, é uma opinião importante. Eu tenho E uma a Flávia, história... vamos deixar isso registrado. E olha só, e a Flávia, que hoje nadaria melhor que o campeão. Isso aí vale gravar. Não, isso aí Tá zerei minha registrado. vida, gente. Registra. Zerei, o Conta pro Ademir Marcelo, falou que ele não hoje. sabe o que você sabe. O Ademir viu o meu treino de ontem, 12 tiros de 100, ele olhou assim e falou, nossa, se eu voltar a nadar hoje, eu perco de você. Eu falei, oi? Como assim? Oi? Eu falei, então, vamos treinar, vamos voltar, cara. Ele falou, não sei. Eu falei, gente, zerei a vida, acabou. Tem uma frase boa que fala assim, treine até que os seus ídolos tornem-se seus rivais. Exato. Olha, Não, eu fiquei muito honrada. Tô me esforçando. Ademir, abre teu olho. Chamou pro pau. Chamou pro pau. Chamei pro pau, vamos lá. O próximo evento é a Aquathlon. Boa. Aliás, Ademir está convidado para... Mais que Poxa, convidado. Já fizemos uma live na época da pandemia, na época das lives. Então, Ademir está super convidado aqui para... Agora ele veio do Quênia, ele vai Quênia, trazer tem muitas muita coisas história interessantes lá de alta performance. Muito bom. Trouxeram essa pulseirinha pra mim aqui, eu vou ver se funciona. Se o comigo. pace Baixa aumenta, pace. se melhora, baixa diminui pace. a baixa Pulseirinha pace. Tentei baixa pace. apertar aqui, mas não Não funcionou. rolou. E aí tem uma história interessante também você falou da natação, que o corpo tem a memória. Eu tenho também essa ligação com a bike. Não que eu competisse, mas eu andava muito de bike quando era pequena. Tá. Eu tinha uma bikezinha lá, chinfrinha, mas que eu, desculpa para sair de casa, para não ficar em casa, eu pegava a bike e dava uns rolês assim, demorado no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, vocês já perceberam? Não? A gente não tinha notado, não. Levemente. Só pela emoção na chegada da Maratona do Rio, mas isso a gente conta daqui a pouco. Nossa, decepcional. É. Gente, é muito bom. O melhor vídeo da vida. Espera aí, já a gente vai falar. Sem spoiler, Temos imagens. Sem spoiler, sem spoiler. Imagens. E aí eu pegava a bike e saía pedalando, ficava o dia inteiro fora. Que eu tinha uma época que eu não gostava muito de ficar em casa, então eu pegava a bike e ia pedalar. Então, essa memória ficou também. Tanto que quando eu comprei a minha Speed, ano retrasado, nossa, parecia que eu nunca tinha parado de pedalar. E olha que, sei lá, passaram 20, 30 anos, 25 anos. Dessa época aí, que eu pegava a bike para dar uns rolê, e da época que eu peguei a Speed e comecei a pedalar. Incrível. Mas o corpo lembra. O corpo lembra. E eu pedalo hoje com os meninos que eu não consigo correr. Então, você vê que a corrida é muito difícil para mim. A corrida, segundo o meu treinador Ademir Paulino, eu me esforço. Mas a bike é ok e a natação é ok. Então, eu sou quase uma triatleta, uma aspirante a triatleta. Já, em breve. Isso que você falou de pedalar mais forte do que correr, eu passo exatamente pela mesma situação. Sério? Eu pedalo com os caras fortes ali, mas para correr, incrível. Pro gordinho correr, Ave Maria, dá um trabalho grande, viu? Pedalar, a bike ajuda a gente. Inclusive, meu vácuo é desejado na ciclo. Assim, todo mundo quer pedalar na roda do Shire, porque Sério? a frase é meio estranha, mas enfim. Precisa colocar dentro de um contexto aí. O Alvin não vai fazer um corte disso aqui. Não. O Alvin vai fazer Pelo um amor de Deus. corte.
Bom, mas e como eu estava falando, nunca tive essa vivência do esporte que eu tenho hoje, que é da superação, da emoção. Eu não tinha emoção, eu fazia porque era obrigada. Você estava com 7 anos, você começou a nadar, você ia dar o rolê de bike de com bike, essa idade. Até uns 15 anos eu dava minhas sumidas de casa, assim. Mas eram uns rolês, assim, muito loucos, porque eu saía de casa... Tipo, da onde? É porque era no Rio, né? Mas, Sim, mas eu saía da Tijuca, que eu sou tijucana. No centro da cidade? E passava pelos... Tijuca é Zona Norte. Ah, então eu tô completamente perdido. Tijuca é Zona Norte. Eu passava passava o túnel e ia até cruzar. Pensa bem, eu com uma bike Ceci, de cestinha. Ah, então tudo bem, né? De cestinha. Passava pelo túnel, aquele que liga ao... nossa, eu esqueci até um dos nomes das ruas do Rio. Passava ali pelo viaduto, passava um túnel e saía na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pensa no rolê. É uma pernada. Não, e de bike sem capacete, né? Imagina, quem usava capacete nessa época? Que nem andava de Fusca, que nem a gente andava no porta-mala no chão do carro, do Fusca da Variante. É isso. Eu andava de cecizinha, de cestinha, sem capacete. Passava no túnel. Mas fica tranquilo que até hoje tem gente que anda sem capacete, eu não sei. Eu brigo com todo mundo. Eu brigo, mas eu acho um absurdo andar, né? Sim, de speed ainda. Porque você sobreviveu a isso, que é certo continuar fazendo, que nem... Nossa, eu sobrevivi a muitas coisas. Acho que todo mundo, né, passou por uns perrengues. E aí, então, eu tive essa vivência da prática, e não da história da competição. Né? Não. E aí, eu deletei todo o esporte da minha vida quando eu comecei a fazer faculdade, Você fez trabalhar. faculdade de quê? Eu sou formada em fisioterapia, mas eu exerci por muito pouco tempo a profissão. E junto com a profissão, junto com o estudo, eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu não conseguia me dedicar 100% à faculdade. Meu sonho sempre foi ajudar. E eu vi na fisioterapia, apesar de sonhar em ser médica, eu via na fisioterapia uma oportunidade de poder ajudar as pessoas. E eu ajudei por muito tempo. Fiz estágio, trabalhei, mas eu não conseguia me sustentar trabalhando como fisioterapeuta. Então, eu sempre trabalhava com outras coisas junto para ganhar uma grana ali. Então, eu trabalhei em banco, trabalhei em telemarketing, trabalhei como vendedora de loja muito tempo em várias lojas de comércio mesmo, de shopping. Somos todos vendedores, né? Hashtag somos todos vendedores. Nossa, isso aí ficou muito forte em mim. Por isso que, quando a Flávia falou da aceleração de vendas, eu falei assim, nossa, eu lembrei dos cursos que eu fazia muito na época que eu trabalhava em loja. E aí, essa parte fiquei totalmente sedentária. Totalmente. Tinha zero ligação com o esporte. A Vinha esportista ali com 18 anos desligou. Nossa, morreu. E aí ficou adormecida, até que em algum momento voltou, né? E aí, eu conheci o meu marido no Rio de Janeiro, né? Na época namorado. Ele falou, vamos para São Paulo. É uma oportunidade de emprego. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu engravidei. Assim que eu cheguei em São Paulo. E eu parei um pouco a profissão, porque aqui em São Paulo eu não tinha rede de apoio, não tinha ajuda. E realmente, você sabe como é o início de tudo, né, amiga? Muito difícil. Sem essa rede de apoio, minha mãe já é falecida, meu pai, eu não tenho muito contato com ele. Eu sou filha única, minha mãe era filha única, e, enfim. Então, a minha parte, o meu lado, e nessa hora da maternidade, é o lado da mãe que está sempre presente, né? Bem difícil. Então, eu não tinha esse lado. E aí eu vivi a maternidade. E, na verdade, sim, quando perguntavam para mim, o que você quer ser? Eu quero ser mãe. Nunca tive vontade nunca me imaginei uma profissional de qualquer área. Eu sempre me coloquei como mãe em primeiro lugar. Eu quero ser mãe. E aí eu realizei meu sonho. Então eu vi ali meu sonho realizado. Eu falei, vou viver intensamente esse sonho. E aí me dediquei 100% à maternidade. Aí fiquei grávida da Ana em 2006. Ela nasceu em 2006. A Alice nasceu em 2009. Só que aí chega uma hora, né, Flá, que a gente olha no espelho e fala, nossa, quem é a Flávia? Quem é essa pessoa? Né, que se apagou, né, para viver um sonho, mas que, na verdade, uma hora essa conta ia chegar. E a conta chegou. Com meus exames de sangue todo alterado, eu tive muitos problemas na gestação.
E aí o médico falou para mim, olha, se você não cuidar de você, você não vai estar aí para ver seus filhos crescerem. Eu tomou uma chinelada, Nossa, mas eu tomei assim, uma chinelada. Um direto de esquerda, um jab. Na fuça. Porque... às vezes precisa. Não acho que sempre dá certo. Dependendo da pessoa, uma chinelada, assim, não é tão motivacional. Depende muito do perfil da pessoa, né? A gente, como médico, às vezes a gente fica ansioso para ajudar. Você quer tanto ver a pessoa melhorar, que às vezes você dá uma patada mesmo, né? Só que, na verdade, às vezes não dá certo. Mas eu acho que com você foi bom. Porque pegou... Deixa eu só, o pessoal da produção tá pedindo só para arrumar aqui um pouquinho. Vê aí, produção, Silvio. Aí. Aqui a gente faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Boa? É isso? Boa. Tô te mandando embora, né? Ô, louco. E... Onde a gente estava? Estava falando de como na que chinelada. pegou. Ah, né? na Você chinelada, parte que nossa, você na apagou. chinelada. Vocês estavam no consultório, apagou depois do Isso, depois da chinelada eu golpe que apaguei. você levou. Aí ele falou, não, vem minha filha, eu tenho aqui uma solução para você. Não, na verdade, e aí eu voltei para casa com aquilo martelando, né? Porque... E suas meninas já tinham nascido, as duas? As duas já tinham nascido. E porque quando a gente lida com o nosso sentimento, né? A gente dá um jeito, a gente arruma uma desculpa, não tenho tempo, eu vou começar amanhã, puta, comida, que difícil, fazer comida separada para mim, pensar numa dieta, as crianças comem normal, não, eu vou comer a comida de todo mundo. Então eu sempre inventava uma desculpa, mas quando bateu nesse ponto, putz, eu não vou ver meus filhos. Daqui, sei lá, 10 anos, eu me imaginei daqui 10 anos naquela situação. Eu falei, não, preciso... E foi assim, eu dormi, acordei no dia seguinte, eu falei, vou correr. Como diz a Flá, se bateu e doeu. Pega que é teu. Pega que é teu. E eu peguei. Doeu muito. Chorei. É que dói muito quando a gente, eu como mãe falo, essa coisa é tão visceral, e não diminuindo os homens, mas a maternidade é uma coisa... É muito louco. É bizarro. Diferente de qualquer sentimento e qualquer coisa. É capaz de você brigar com um leão. Você não mensura nem o risco. Né? A gente fala até de hábito, pensando em motivação e capacidade. Quando você tem uma alta motivação, você não precisa... Pode ser até uma coisa de execução difícil, né? Pensando num gráfico, motivação e capacidade. Aqui você tem uma linha de ação. Então, quando você está lá vendo seu filho sofrendo e você tem que tomar uma atitude, às vezes, irracional, você vai estar com uma motivação lá em cima e você é capaz de fazer coisas que você nem imagina que conseguiria fazer. A ponto de mudar um estilo de vida que estava enraizado dentro de você. Porque é difícil deixar de ser sedentário, não é uma coisa fácil. Não é fácil. A minha vida era muito tranquila. A minha vida era muito tranquila. Isso que você tocou num ponto importante, que é para quem está ouvindo a gente, com certeza tem alguma coisa que gostaria de fazer, mas ainda não tomou a chinelada, assim. Mas fica ali pensando, procrastinando, né? Quem sabe o dia eu vou fazer, não, vou não sei o quê. E aí tá ali, tá empurrando. Então, o convite que a gente pode fazer, né, todos nós aqui, para quem tá ouvindo, e tem isso daí, fala, cara, não precisa esperar tomar uma dessa, né? Não precisa. Dá pra ir dosando e fazendo aos poucos, né? Dá pra ir no amor, né? Dá pra ir no amor, né? Ou no amor, né? Isso aí, dá pra ir no amor. Então, assim, começa um pouquinho, não precisa ser, vou sair pra correr 10 km. Não, desce e dá uma volta no quarteirão. Já tá bom. Mas só uma volta não serve pra nada. Né? Não, vou pôr o tênis. Eu vou pôr a roupa de ginástica e o tênis. Não vou fazer nada, eu só vou... Que nem ontem você postou um vídeo que eu achei demais. Sensacional. Eu não vou fazer spoiler, né? Mas assim, a Vinha postou um vídeo num cara falando assim, gente, roupa de ginástica é vida. É vida. É um caminho sem volta. Primeiro que assim, você põe roupa de ginástica, as pessoas já te olham, assim, contra o nível. Porque ela pensa assim, esse cara faz esporte. Ou ele já treinou, ou ele tá indo treinar. Primeiro ponto. É muito engraçado. Aí depois tem o segundo ponto. É confortável. É gostoso, você fica lá. Aí tem o terceiro ponto. Tem umas roupas que são bonitas.
né, de ginástica. Então, assim, é um negócio, melhora a depressão. Tem alguns que deixam né? até mais magro, né? Sim, você põe uma roupa, compressão, tá, né? Dependendo só da tem compressão. benefício, entendeu? Recado, Mesmo então, que você não faça nada. Recado do podcast é não precisa fazer esporte, pessoal, só comprar roupa, né? Na Fast for you, Fast for you, roupas por favor. lindas, certo? O esporte isso é aí. só uma desculpa pra gente comprar roupa. É, isso aí. Pra ficar bonito. Na real, acabaram de desmascarar o nosso segredo, Marcelão, que a gente usa tênis e camiseta da Track and Field todo dia. Track and Acabaram. Field é... Acabaram de Não, descobrir. é concorrência. É concorrência. Na Fast Pô, for Pô, you. Filipão, aí você falha firma. Corta essa parte aí. Corta. Então, E aí você saiu pra correr? e eu saí pra correr. Aí meu marido falou, você vai. Que louca. Comia bolo, né? Fazia tudo... Errado. Tudo errado não, mas tipo assim, assim, era a minha vida, né? Era as suas escolhas, Né? mas que Fui uma pessoa que faz isso e sair pra correr é estranho. Exato, eu fui no supermercado e comprei tudo que eu achava que era para mudar, né? Então eu comprei salada, salada. Que isso? Nunca comeu isso. Então assim, para ele eu entendo agora, na hora eu briguei, falando, não, deixa eu mudar, isso aqui. Eu entendo para ele que deve ter sido difícil para ele também, né? Porque ele não precisava daquela mudança. Quem precisava daquela mudança era eu. Então assim, naquele momento eu precisava do apoio dele. Mas ele demorou para entender, ele me apoiou. Hoje em dia é outro cenário. Mas, quando eu comecei a correr, primeiro eu tive que lidar com vários sentimentos. Primeiro, a vergonha. Né? Eu estava acima do peso. Eu ia botar uma roupa de ginástica. Eu estava me sentindo o quê? Uma pessoa, uma pipa, exatamente. Uma pipa com uma roupinha colada. E eu não achava roupa que eu me sentisse bem naquele momento. Então, eu me senti muito envergonhada. E de sair na rua para correr. Eu falei, meu, o que o povo vai achar? Que aquela doida correndo, sem um tênis adequado, porque eu não tinha tênis adequado. Isso foi eu quando? Achava. Faz tempo? 2013. A corrida estava talvez indo para um caminho, não é como é hoje, né? Começado um pouco já as corridas de rua, já estava pegando, já começando tava. aquele, né, aquele Já sentido de quantidade tava. de corridas de rua. Sim, sim. Qual Mas foi a sua primeira? A primeira foi em 2013, uma corrida da Disney, que eu sou apaixonada pela Disney. E aí eu acho que foi isso que me fez participar, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não tinha coragem. E assim, a corrida de rua, eu tentei a esteira primeiro, eu odiei a esteira. E eu queria era a rua, porque a rua, eu me sentia livre. Eu me sentia, sabe, vendo a paisagem, ouvindo o barulho só da minha respiração. E era o meu momento. Então, eu não ouvia mãe. Ali eu era a Flávia, que corria. Eu tinha uma identidade própria. Então, eu comecei a me apaixonar um tanto pela corrida. E eu descobri que eu estava me apaixonando por mim mesma. Eu estava cuidando de mim. Então, a corrida, para mim, era um cuidado. Então, era o cuidado que eu tinha para mim. Eu voltava para casa sempre melhor. Sempre mais feliz e sempre com mais energia para cuidar da casa, das crianças. E o marido emburrado. Uma delícia isso. Uma delícia, né? E aí, o que eu fazia? Eu deixava ele empurrado no sofá e ia fazer o que me faz bem, né? Naquele momento, eu estava sendo egoísta um pouco, mas eu me sentia culpada também, sabe aquela coisa de culpa, egoísmo? Eterna culpa. Não, quem tem útero tem culpa, né? Até hoje eu tenho. Até hoje passa na cabeça, putz, mas podia estar lá, né, então. tal, mas aí eu já apago, já tenho... Não, hoje em dia eu já... tenho isso muito claro, mas na época que eu estava com medo, com vergonha, insegurança... Sim, com certeza. Eu sentia culpa. Sentia muita culpa. Você trouxe uma coisa legal, Vinha, que é essa questão de quando a gente muda o entorno, né? Sim. E às vezes a gente não se dá conta de que existe primeiro um grande salto para eu conseguir me mudar, né? Sim. Então uma coisa primeiro é eu ter coragem para olhar, né? Para olhar no espelho, seja ele físico ou interior, assim, né? Sim. A segunda coisa é a partir do momento que eu olho, começar a ver minhas fragilidades. Eu acho que isso que é legal que o esporte traz, né? Sim. Dizendo, cara, você é uma pessoa que não vai treinar. Então, né, tem até a frase do cara, você vai perder para você mesmo, né? Mas aí, depois que você supera esse desafio, que já é grande, né? E a gente vê isso quando a gente treina os times de vendas, né? A proposta que a gente faz para todo mundo, cara, se você não é o cara que mais performa nas vendas, o problema é você, porque se tem alguém performando, não é o produto, não é o dia, né? Exato. Seria como se você culpasse o tênis da Nike por não correr bem. Exatamente. Fala, pô, não é o tênis da Nike, né? Talvez sim, seja eu. Sim. E aí depois vem essa outra barreira, né? Quer dizer, pô, já superei aqui todos os meus traumas, desafios, etc e tal. E aí eu passo a ter que também
é lidar com a mudança do entorno. E eu acho que essa é uma mudança que talvez você nem imaginava que teria. Quer dizer, Não. é o que você falou, eu virei uma outra vinha para o meu marido, para os meus filhos, Sim. eu passei a ser uma outra pessoa, né? Como é que você vê essa para outras pessoas que estão querendo mudar de hábitos, né? A gente fala bastante de hábitos, mas o cara para de fumar, ele vira uma outra pessoa. Os amigos vão dizer assim, mas você não vem mais no bar, você não toma mais cerveja. Sim, às vezes você Exato. até muda Já os já amigos. você volta. Muda os amigos. Já Muda você os volta. amigos. Tem caso do cara fazer um bolão pra ver quando que o cara volta pro hábito Tem, antigo. faz bolão pra ver quando vai existir, né? Na verdade, isso aconteceu muito, né? Eu comecei a viver uma vida diferente da que eu vivia e comecei a me interessar mais pelo assunto, né, da corrida. Eu lembro de entrar na Decathlon e olhar para o vendedor e falou, ele olhava para mim, eu olhava para ele, gente, o que a senhora deseja? Então, eu corro, mas assim, né? Com vergonha. Morrendo de vergonha eu corro. A senhora corre meia maratona, quantos quilômetros tem uma maratona? Meia eu já, né? Se ele me ajudar falando maratona, Aí eu já vou saber. ele falou, se fora de São Silvestre tem 15. Nossa, na hora eu pensei na São Silvestre, todo mundo pensa que maratona é São Silvestre. Para quem não é corredor, essa é a piada. Vocês a piada, estão zoando a minha piada da mesa, mas essa é a piada mais antiga Essa que existe. piada mais antiga. Porque os caras falam que é a maratona de São Silvestre, mas uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. E a São Silvestre, só tem 15 quilômetros. Ela não é uma maratona. Então, se algum dia você fez, você não é um maratonista. E nem será se fizer. Não, você pode ser um maratonista da São Silvestre. A gente Exato. deixa, né? A gente deixa. Tem uma liberdade esse poética. título. É isso. Afinal, uma qualquer liberdade movimento importa. Qualquer movimento exatamente. Não ia ser a São Exato. Silvestre com a Brigadeiro que Poxa, Isso. que é um desafio, Inclusive, né? lá na Brigadeiro tem o quilômetro 41. Se você correr a São Silvestre, eles põem a plaquinha do quilômetro Tem, 41. quando você tá faltando 41, é muito bom. É ótimo, adoro. Enfim, e aí, essa mudança, né? Eu cheguei na Decathlon procurando um tênis porque eu não fazia ideia. Até então, isso demorou, sei lá, uns 2 meses, do dia que eu resolvi levantar do sofá e começar a correr, até o dia que eu criei coragem. Gente, é um ato de coragem. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chegar morrendo de vergonha para o vendedor, não sabia nada de corrida, não sabia o tênis que colocar, pedir ajuda para ele, para um tênis de corrida. Eu não corria nem maratona, nem meia, nada. Não corria nada. Eu só queria um tênis adequado, porque eu percebi que o tênis que eu usava, que era o tênis que eu ia pro shopping, que eu ia pra caminhada, né, provavelmente. Como não, uma nem fisioterapeuta, caminhada. Você falou, acho que tem algum perigo aqui. Tem algum perigo aqui. Tá. E aí ele me vendeu meu primeiro ASICS, foi meu primeiro tênis de corrida, e aí eu comecei a levar mais a sério. Mas aquilo, né? O entorno, não entendia. Então, assim, meus amigos falam, nossa, é louca. Seus filhos pequenos, a Ana Clara, foi 2013, aí as contas, tinha matemática 7. não é, obrigada. A Ana Clara tinha 7, a Alice tinha 5, aí é fácil. E, não, 2013. 2006, é 2006. verdade, 7, isso. É. E nossa, seus filhos pequenos, imagina, você vai sair para Que correr, absurdo, que absurdo. Você vai deixar seus filhos. Você vai deixar com seus quem filhos vai ficar? com quem? Você fala, Exato. Então, marido? Pai? Marido. Não, e aí Não. eu penso sempre, quando eles saem para jogar futebol, fazer alguma coisa, ninguém pergunta. Ninguém pergunta com quem vai ficar. Ninguém pergunta. Pergunta para você? Nunca. Para mim nunca perguntaram. É tão óbvio que quem vai ficar Que é a mãe. é a mãe, é. Porque é social, cultural. Exato, cultural. Esse Então eu problema tava não indo. tem, eu não saio pra jogar futebol. Você sai pra correr, pra pedalar 180 Não, para quilômetros. qualquer coisa que vocês façam, que não, né? Na verdade, normal. ele não tem porque é ele não tem natural. filho. Então quando aí não tem mesmo, quando Quando tiver. tiver, vai. Quando tiver, ele vai junto pedalar comigo. Vai na carretinha atrás. Então eu me senti, era difícil lidar com isso também. Sim. Com essa culpa e essa pressão da cultura, da sociedade. Então, assim, foi muito difícil tudo para mim. Eu estava sozinha aqui, eu só tinha o marido. Então, se eu não tivesse o apoio dele, eu não poderia fazer nada. Exato. Então, assim, eu brigava muito com ele na época, e brigava com a sociedade, foi uma briga eterna. Então, com assim, você mesma. Por mim. Né? Que foi o que Por o Má mim. falou agora, que é interessante. Eu lembrei eu gosto de falar de livros, vocês sabem. Tem um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E eu não acho que é só na maternidade, mas a maternidade, ela gera um olhar para a sombra, para o seu lado negro, que vem da sua infância, de como você foi educada, da sua relação com a sua mãe, com o seu pai. E quando você tem um filho, isso
E aí tem 2 opções, eu sempre falo. Ou você vai pegar essa sombra e essa sujeira e pôr embaixo do tapete e fingir que não é com você, ou você vai olhar para ela. E olhar para a sombra, né, eu acho que é o caminho para você ir para a luz. Quando você olha para a sua sombra, né, para as suas vergonhas, seus defeitos, né, as coisas que você não sabe lidar, você consegue se abrir para o novo. Então, acho que foi esse o caminho que você fez. Primeiro com a chinelada, que foi o seu né, choque de realidade, que para outras pessoas pode ser simplesmente um olhar no espelho literalmente físico e olhar e falar, nossa... Tem um amigo que foi uma foto, ele olhou uma foto do aniversário do filho dele, olhou a foto, ele falou, meu, sou eu nessa foto. Então, são, né, cliques que dão, gatilhos, mas você soube usar isso a seu favor e dói olhar para a sombra. Nossa, né? dói. Não é gostoso, né? Ainda mais quando tem relação com a maternidade. Porque se você tem uma lembrança que a sua mãe era muito dedicada a você, né? Eu tenho essa lembrança, minha mãe se dedicou 100%. Eu deixar os meninos para ir treinar é totalmente oposto do que a minha mãe fazia. E aí vem, será que eu estou sendo uma boa mãe suficiente, né? Como minha mãe era para mim? Então, é muito difícil, esse caminho é difícil. Para as mães é mais complicado. Eu acho que foi eu idealizei isso como mãe. Você achou que ia ficar naquele dona de casa, mundo cor-de-rosa, tudo lindo, vou fazer o jantar pro marido, aquela mesa posta, eu vou estar bonita, e aí não rola, né? Realidade mesmo. Não sustenta, né? Não sustenta. Você começa e depois você cansa, porque cansa querer ser perfeito. Sabe? A maternidade é um saco isso. Né? Porque você tem que estar bonita, gostosa, você tem que estar bem para ficar com o marido, você tem que estar bem profissionalmente, você tem que ter estar paciência sempre bem para fazer a lição de casa com o filho, você tem que estar bem para olhar para o filho e achar que ele está sofrendo bullying e resolver o problema, você tem que lembrar da festinha de aniversário, o presente que vai comprar, você tem que lembrar da uma atividade que ocupa uma boa parte do dia. São essas tarefas invisíveis, mano, que ficam no subconsciente da mãe. Entendeu? Que ela Quer precisa... dizer que se ela não para olhar, acaba dominando. Não, e fica. E como é invisível, ela não fala pro outro, não tem como também o outro saber. O outro, no não caso, ajuda. O sujeito aqui é o companheiro, Então, por isso que eu falo muito que a comunicação ela é tão importante na maternidade, porque também ninguém lê pensamento. Se você não vira e fala, olha, eu preciso de uma rede de apoio para eu ir treinar, não adianta ficar olhando com cara feia também pro seu companheiro ou companheira, porque não, né, eu acho que tem que falar, por mais que vai ver a cara feia, de repente, ou vai ouvir um não, mas você comunicou a sua necessidade. Sim, eu porque comuniquei. Senão fica tudo... E aí eu encaixei de uma forma mágica, na minha rotina insana de mãe tourista, mãe médica, mãe cabeleireira, mãe, que a gente acumula várias funções como mãe. Uma horinha para eu cuidar de mim. E eu cuidava de mim correndo. Então, eu saía, levava... Na época, as crianças estudavam à tarde. Então, era o momento que eu tinha. De manhã, eu ficava com as duas, cuidava da casa, blá, blá, blá. Levava na escola e ia direto. No calor, no frio, na chuva. Porque aquele era o horário que eu podia... Não tem outra oportunidade. Não tinha outra oportunidade. Então, eu deixava as crianças 1h, eu ia correr. Eu fiz isso muitos anos também. Nossa! Né? E aí... Bom, aí pula um espaço, assim. Aí eu me desafiei a fazer a minha primeira meia maratona no Rio. Foi um ato de rebeldia. Por quanto tempo você não tinha treinador? Quando você foi na Decathlon, comprar o tênis, não tinha treinador. Isso foi em 2013. 2014, eu fiz a minha primeira meia maratona. Sem treinador? Sem treinador. Tamo junto, eu também fiz a minha primeira meia sem treinador. A meia da Disney em 2 horas e 40 minutos. Maravilha. Nossa, eu devo ter feito isso também. Dando high five pros Mickeys e tudo mais. Isso. Aqui? Não. Lá. É muito chique, né? Eu quis estrear na minha cidade, a meia maratona. Que eu já estava aqui em São Paulo. E aí foi muito rebeldia. Foi aquela que larga às 7 da manhã ou às 9? Não, é que larga às 9 de São Conrado. Bem gostoso. Bem calor, bem calorzinho. Um calor bem do... Igual hoje. Igual hoje. Aí você chegou em casa e falou... Tudo Nossa, bem, pessoal? Beleza, vou fazer uma meia maratona. Isso, mais ou menos assim. isso. Foi pro marido, eu falei assim, vai ter uma meia maratona, eu tô treinando, já tô correndo 10 quilômetros. Eu tô
Já tô Bem, tinindo, preparada. E aí... Mas eu acho que foi mais rebeldia pelo fato de tudo estar acontecendo ali, né? Em casa. E também foi a vontade de me superar, né? Porque eu queria... Nossa, era o próximo para mim, na minha cabeça, né? Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso. não faço. Na minha cabeça, eu corria 10, 15 quilômetros e eu estava preparada para uma meia maratona, né? Um volume pequeno, correndo, sei lá como, eu não lembro direito. Provavelmente eu usava um aplicativo de corrida. E aí, eu fui para o Rio de Janeiro correr, larguei lá de São Conrado. Passei, na época estava aberto, que agora está fechado, né? A Niemeyer. E cheguei. Eu chorava. Pensa numa... Eu sou chorona, Mas né? você quase não chora, Eu quase Bia. não choro, né? Você não chora nunca. Eu chorava Contém quando ironia, eu cruzei... Contém ironia. Quando eu cruzei aquela linha de chegada, na minha cidade, fazendo uma meia maratona, sozinha, porque o marido não foi, nem as crianças, foi uma coisa assim... Foi a liberdade, sabe? A liberdade e um respiro de alívio. Deu certo. O que eu tracei para mim, o meu objetivo, eu concluí. Do dia que você falou, do dia que você tomou a chinelada do médico Isso. até essa linha de chegada, quanto tempo? Foi 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Foi rápido, então, hein? Foi rápido. Não, mas calma, tem o segundo bloco. Ah, que aí eu entendi. engravidei. Lembra? 2 filhas. Sim. Tem um Tem um ops. terceiro. Tem um terceiro. Um A terceiro. Bia é mãe de 3. Tem um ops. Ah, tá. Tem um moço aí no meio. No 2015, eu engravidei do Felipe. Felipe. Gente boa ele. Gente Olha lá, tá vendo? boníssima. Gente, volta Gente pro boníssima. mesmo nome. O nome. Até a criança tem um nome. Tá Isso difícil. é combinado. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estava conversando com um amigo, o Luiz Candreva, um abraço, ele está convidado para participar do podcast. E ele estava conversando e falou, cara, meio maluco o papo aqui, mas ele falou assim, cara, tem uma teoria de que existe uma programação no mundo e que tem alguém em algum momento fazendo a programação Pra juntar e o as cara em pessoas. algum momento ele cansa, ele fala assim, segue o jogo. Ele falou, cara, eu tenho 3 ex-namoradas que as 3 fazem aniversário dia 20 de janeiro. Nossa. Pô, cara, é muito assim, cada uma de um... Ele falou, é muito... Ele falou, cara, só pode ser o programador olhou o avatar e falou, é a mesma data aí e tá tudo certo. Então, o programador do podcast aqui, por favor, vamos chacoalhar os nomes aí. Aí, de repente, aparece mais um Felipe hoje, pô, pelo amor de Deus. Mas isso Esse daqui aí é especial, esse o Felipe. Candreva explica depois em algum podcast. Esse Felipe aí veio especial, veio... Eu saí para correr e foi numa corrida que eu tava ali conversando, que a gente corre, a gente conversa com a gente, Sim. né? E aí eu tava conversando porque era um momento que eu já tinha me libertado, né? Da vergonha, do medo, de tudo que eu sentia para ter esse primeiro passo e começar a correr, ia começar a olhar para mim. Eu já não trabalhava, não me encontrava no trabalho, eu não conseguia voltar para a fisioterapia, eu tinha que fazer vários cursos para me atualizar, enfim. Eu queria encontrar alguma coisa para fazer por mim, além da corrida, né, que gerasse grana, que eu tivesse a minha independência financeira também, já que eu já tinha tido a minha independência para fazer alguma coisa por mim. E aí eu saí para correr e eu conversava com ele, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Aí eu acabei aquele treino, olhei para o céu e falei assim, ai, vida, me surpreenda. Felipe. Você chamou o programador da vida. Deus, segundo o meu marido, ele falou só, você só não canalizou, assim, Você não foi mais objetiva no pedido. Sério, é muito louco. Eu engravidei, sei lá, 15 dias depois. Eu estava grávida do meu OPS, porque ele foi OPS, né? A Ana Clara tem... é um OPS muito querido. Muito fofo. Mas, assim, a primeira semana... Xará, mamãe te ama, tá mamãe tudo te certo. ama, tá tudo certo. Não, esse podcast vai ficar gravado Pra eternidade. Pra sempre. Felipe, eu te amo, Felipe. Mas foi uma surpresa. Na verdade, a minha vontade era ser mãe de 5. Eu sempre falei que eu queria ser mãe. Ainda falta 2, é isso? Não, Tô calma. fazendo a não, conta deixa eu aqui. falar, não faça. Não faça, não Não pede faça, nada. não me programador. surpreenda Não me na questão surpreenda. maternidade. Não, tem que ser Não, específico. mas agora, para ser surpreendida, nossa, vai ser... Vai ter que ser vai ser um problema. Gêmeos. Que nem na minha casa. Vai ser um problema. Se for Não, surpreendido... Pra ser surpreendido, gêmeos. Não, Pronto. problema. Não, Apertou o problema. botão lá, gêmeos. Não, tô brincando. Não, calma.
E aí foi exatamente essa sensação de surpresa, né? Porque a Ana Clara tinha quantos anos? Quando que foi que você engravidou? Engravidei em 2015. Tinha 9. Tinha 9 e a Alice tinha 7. Então eu já estava no tabuleiro, sabe, naquela casinha do final do jogo. Nossa, maravilhoso. Naquela casinha, volte para 10 o casas. início. Volte 10 casas. Então foi tenso o momento, foi bem difícil. Chorei uma semana, mas assim, já me vi mãe. Já sou mãe de novo e beleza. Aí o Eduardo falou, sabe o quê? Vai sossegar. Vai sossegar. Agora ela vai sossegar. Agora vai, só que não. Ele nasceu, sabe aquela continha de... Já tava louca para voltar a correr. E fazer minhas coisas. E aí comecei a pensar o que eu vou fazer. Bom, sem falar que essa terceira gravidez, eu tinha 39 anos e foi a minha melhor gestação. Isso não tenho dúvidas, eu não tive zero problemas. Com certeza foi por conta da corrida. É isso que eu ia perguntar. 100% certeza. Falo porque, como médica, porque... Não é só a corrida, é tudo que agrega, tudo, né? Sim. Alimentação, sono, o estresse, tudo, com certeza. Nossa, é a realização, você se sentir bem consigo. Totalmente, Vinha, certeza, Nossa. porque isso a gente tem trabalhos mostrando, né? O quanto a mãe, a saúde da mãe, enfim, e do pai, inclusive, né? Os gametas, né? Já começa, né? Por exemplo, o Shaya, que é um cara que é ativo, tá? O espermatozoide dele é joia, tem uma carga, traz isso, uma carga, né? Já vou fazer um filho triatleta. Já nasce Iron Man. Corre até chegar lá. Então, por isso como que você teve isso... Especial. Então, por isso que o Felipe dá pra virada, né? O Felipe tá com quantos anos? 6. Já tá correndo. Você não conhece. Não, ele já é tá, um figuraça. Já tá correndo com o Luke. Ele é muito elétrico. Ele tem energia pra dar e vender, assim. Ele chega, ele já domina o espaço, já quer... Nossa, ele é caprichado, caprichei. A gente costuma chamar isso de vendedor, viu? Já pra escola então aqui. já pode. Pronto, já pode chegar. Já pode chegar. E enfim, aí veio... Aí eu comecei a levar a sério. Eu falei, não, agora o negócio é... Eu quero... Isso antes dele nascer, eu já queria fazer uma maratona. Já estava sonhando com uma maratona. Só que aí eu não tive tempo para treinar, porque, né, engravidei. Até tentei correr grávida, mas não foi gostoso para mim. Pesava muito. Eu dava uma volta no Severo e ia no banheiro. Dava uma volta e ia no banheiro, porque pesava. Não era confortável. E aí, quando ele nasceu e eu pude voltar a correr, foi aí que eu entrei no Ademir. Porque aí, o recomeço, eu já sabia tudo que eu ia ter que construir de novo para chegar onde eu estava. Eu era uma meia maratonista. Sim. E eu falei, meu Deus, eu tenho que começar. Eu dei uma volta na praça, parecia que era o primeiro dia que eu tinha corrido. Você ainda não tinha treinador? Não. Aí, depois do Felipe, você falou, putz, acho que eu preciso ter um treinador. Isso. E aí, foi por isso que eu procurei o Ademir, porque eu precisava agora levar a sério, ter minha planilha. E você via ele na praça, foi assim que você conheceu ele? Eu vi ele na praça. Entendi. Eu sempre corri, eu comecei a correr na mesma praça, no Severo, 2013, desde 2013 que eu corro ali. Eu sei cada curva cada pedrinha que tá fora do lugar, eu sei. Então, ali é um lugar muito especial para mim, porque ali eu chorei, ali eu treinei, ali eu me esperei, então aquele lugar tem muita história. E aí eu comecei a treinar, a levar a sério, né? Não que eu não levasse a sério. Mas é diferente, Mas né? é diferente você treinar com planilha, você treinar com um professor que fala, você precisa agora fazer musculação, você precisa agora cuidar da sua alimentação, você precisa tomar alguma coisa para, né, um suplemento. Não sabia que era suplemento, nunca fiz suplementação. Enfim, e aí foi quando eu sonhei e desejei a minha maratona em 2018. O Felipe nasceu em 2015. Eu queria já fazer em 2017, ele disse, não, ele é muito freia. Muito bom nisso. Segura tua onda aí que seu momento vai chegar. E aí eu fui para Porto Alegre fazer minha primeira maratona em 2018, que eu chorei de Nossa, novo. Gente. Último quilômetro. Nessa maratona, desidratada. Quem que estava ali esperando a linha de chegada? Ele não foi. Não, meu marido não foi, nem Tava cuidando dos três aqui. Tava cuidando dos três Justo. aqui. Mas nessa maratona foi muito difícil o treino, foi muito porque ele ainda também
para aceitar. Mas ele aceitava me ajudando. Mas ele não sentia, ele não entendia não era receptivo, né? Você chegava ele não entendia endorfinada. Toda vez que eu chegava do treino, ele falava, você vai treinar? Ou então, quando eu ia, você vai treinar hoje? Eu falei, meu Deus, você não acostumou ainda? Ele não conseguia, sabe? Não sei o que ele pensava. Esse é um ponto importante, porque, para quem está ouvindo, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente quer começar e espera, tem uma expectativa, fala, pô, não, todo mundo vai me apoiar. E aí você fica com aquilo, não, todo mundo vai me apoiar. Espero. Mas não vai apoiar. Não vai apoiar porque o cara olha e fala, meu, isso é coisa de louco, ficar correndo aí, volta no parque e tal, nada a ver, nada a ver, ficar aqui em casa comendo Doritos e vendo filme, Netflix, tá bem mais legal. E é mais legal mesmo, né? Sim. Só que quando você faz, Mais você passa gostoso, mais legal não. mais gostoso, mais gostoso. enfim, tem o seu prazer, Isso né? aí. E aí a gente tá ali fazendo isso tudo, esperando. Então, assim, o ponto bom que você trouxe isso tudo, né? Porque de repente você tá ali, você cai num grau de frustração. Você tá ali, você falou, pô, eu descobri que eu tava gostando mais de mim, porque você entrou, aceitou o processo da corrida, etc e tal, mas você não se deixou abalar por não ter, e aí não é assim, putz, culpado, não é esse o ponto. Né? Fala, cara, eu não terceirizei, Marcelão fala muito isso, né? Não terceiriza a culpa. A culpa é sua. Então você acabou que não terceirizou, falou, bicho, beleza, não tenho apoio, vamos virar do jeito que dá, segue o jogo. E vamos embora. Então, esse é um ponto importante para quem está ouvindo, de que, vou começar a fazer alguma coisa, vou fazer uma dieta. Vai todo mundo me apoiar, bater palma, vai todo legal. mundo comer salada e frango comigo. Não vai, bicho, não Nossa, vai. que Os caras vão bom. comer o que é gostoso. E eu falo que acontece muito isso também, tá? É uma chinelada. Quando você também critica o outro, é porque diz mais respeito a você. É clássico. Então, quando você vira pro outro e fala assim, nossa, como você tá exagerada correndo, é porque lá no fundo ele queria fazer alguma coisa, não exatamente a corrida, mas talvez outra coisa. E aí é mais fácil ele jogar em você para tirar o holofote da sombra dele, ele joga em você, né? Que nem às vezes... Isso tem amigas minhas até, falam, você tá exagerada. Você tá muito magra. Porque você tá muito isso aqui. Gente... Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Tô quieta, né? tô Às feliz. vezes, já aconteceu de eu almoçar e, tipo, uma colega minha falou assim, nossa, mas você vai comer só isso, tá? Não sei o quê, você vai comer só lá. Falei, desculpa, você quer que eu comente sobre o seu prato? Eu comento. Toma. Eu posso comentar agora. Você quer? Ela ficou bem assim, então eu vou comentar. Já que você não falando assim, nem não. O seu prato é horroroso. Essa carbolândia aí. Essa carbolândia aí. Era longo. tipo um quiche, sabe assim, o prato dela? Era um quiche com arroz, com batata, com não sei o quê. Eu falei, olha, desculpa. Aí ela ficou assim, eu falei, come o que você quer, cara. E ela nunca mais comentou o prato Não, de ninguém. É uma pessoa que eu vi que depois não era minha amiga. Depois aconteceu coisas pesadas até. Então, assim, eu falei, deixa eu comer minha salada. Você come o que você quiser, entendeu? Mas existe isso. E a rede de apoio, às vezes, não consegue enxergar. Sim. Mas, de qualquer maneira, ele não te recebia com flores no treino, mas ele te apoiava. Sim, assim, é uma coisa que o meu marido também, assim, às vezes ficava meio chateado. Eu percebia, né, Murilo? Amo você, mas... Gente, e aí... Corta. Coisas, mas ele fazia. Ele ficava com os meninos, né, até que chega um ponto que parece que vira uma chave, né? Então, o que eu acho é que talvez eu esperasse dele, né? Uma reação. Esse é o ponto. Uma super reação. Às vezes super a gente reação. espera que a Nossa, pessoa Ai, que faça, linda que você é minha maratonista. Eu tô Nossa, tão feliz por você. Eu vou dar uma coca pra você no quilômetro 30, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Não vai. Não vai. Às vezes, É o jeito é o que dele, acontece entendeu? em casa lá, a Gabi, tadinha, né? Eu vou fazer um processo de Olha lá, Ironman. todo mundo aqui, a gente tá lavando a É uma roupa sessão de suja. terapia isso aqui. Fazer um processo de Ironman é um negócio que você precisa ter os familiares, Não, todo o mundo pessoal junto, do trabalho, todo o mundo. sócio, tem que estar todo mundo envolvido, cara. Porque se não tiver todo mundo comprado no consegue. BO, É o MBA. lascou. Eu falo, o MBA. Tem que avisar pra todo mundo o que todo você mundo quer sabe. fazer. E aí É, você todo tem que pede saber. desculpa, pede licença e depois a gente faz um textão na linha de chegada. Mas enfim, faz parte, né? Senão não. Não, Só a medalha não- Só a medalha não adianta. Tem que ter textão E agradecendo todo mundo. às vezes, o apoio da pessoa é simplesmente não encher o saco. Né? Que é um pouco do que acontece em casa. A Gabi fala, vai lá, mas ela não vai estar me esperando. Batendo palma, Batendo, né? dando Mas coca foi no que nem quilômetro quando 30. eu decidi ir pra Chicago, né? Não sei, acho que eu contei pra você, né? Quando eu decidi ir pra Chicago e tal, eu vi que eu tinha índice, mandei. Quando eu recebi o e-mail que tinha sido aprovado, eu peguei assim o celular, falei assim, Mu, Shine. eu vou pra Chicago. A reação dele foi assim, legal.
Não é muito legal? A gente vai pra Chicago, ele... A gente? Nós 4! Nossa, a gente vai gastar muito dinheiro. Aí eu falei, e o Lucas vai correr 5K comigo? Ele... vai ter inscrição em dólar. Aí eu, você tá feliz? Ele, tô muito feliz. Então, assim, ele é assim. É a reação dele. Né? Então, assim, mas ele me apoia. Eu sei que ele fica feliz por mim e tal, mas não adianta ter essas expectativas, né? Essa é a fresa de um neurologista, né? Só pra gente deixar claro, né? Então, assim, acho que é uma coisa que é de cada um. E eu acho assim, era o jeito dele, é o jeito dele. Você Mas conhece agora ele. eu já vi que ele corre junto Mas também. ele é um marido excepcional. Ele é um Transformou. marido excepcional. Tanto que Muito bom nessa esse primeira maratona, né, que eu fiz em Muito bom 2018, esse vídeo. eu precisava de uma força para conseguir chegar, porque eu sabia como era difícil. Então, eu dividi a maratona em 4 partes. O primeiro 14 quilômetros eu corri para Ana Clara, o segundo 14 quilômetros para Alice, e o terceiro e mais difícil, 14 quilômetros para o Felipe, e os 195 metros para Com o coração, com o maridão. Excepcional. Justíssimo. Não foi justa a Foi justo. divisão? Foi, justíssima. Eu Só achei. quem fez uma maratona sabe a importância A Dos importância. 195 metros. Com certeza. E, enfim, aí no momento que eu tava, pedi, aí de novo, depois que o Felipe nasceu, eu falei, vida, me surpreenda, mas aí eu canalizei, eu falei, não, eu preciso trabalhar com alguma coisa que envolvesse a minha paixão pela corrida. E foi aí que eu juntei com a minha sócia e abri a Fast For You, que é agora a minha realização profissional e juntamente com a corrida. E, enfim, essa corrida que está acontecendo é uma Sim. realização da loja também, Sim. minha, da Fly, da minha sócia. Vamos colocar o arroba aqui e o endereço, certo, diretor? Capricha. Capricha Que aí. Tem história. E o que é e tem legal, e a gente emoção. estava até conversando sobre isso, é que você conseguiu unir a corrida, que é uma coisa que virou sua paixão, com também uma necessidade financeira. Sim. No momento que depois até veio a pandemia na sequência, com venda online, enfim, e tudo mais. Então, para quem tinha pouco capital, era bom, Sim. né? E trazendo a sua experiência com os produtos. Sim. Porque isso, assim, eu falo como consumidora. É muito legal quando você vê uma pessoa, não, mas eu corri, e olha, a bermuda assa, não sei o que, é ruim, a costura, não sei o que, né? O top, para as mulheres, tem essa coisa do top. Então, assim, fala um pouco disso, né? Dessa experiência como consumidora barra empreendedora, Não, e antes vendedora. disso, né? Você falou da vendedora, aí você dá uma volta na vida E cai no vendedor. e você monta uma loja. Poucos anos, tá? Poucos anos. Foram Não, muitos mas anos. Dá tipo, uma filhos volta. e tal, e meia maratona, Nossa, e você fala, bom, agora eu vou vender, tem uma loja, Tem uma loja. tem que vender. Sim. Eu acho que essa coisa da vendedora não saiu de mim. Foi, assim, tudo que eu fazia, eu lembrava de algum momento da minha vida como vendedora. Foi muito forte para mim essa época que eu trabalhei com vendas, E quando eu trabalhava em banco, eu também trabalhava com vendas. Então, eu sabia da importância do envolvimento com o cliente, de conhecer o produto, de conhecer o cliente, de conhecer a necessidade do cliente, de viver até um pouco da vida na época com outras coisas, Sim. De conhecer a dor a necessidade Então eu tinha muito essa vivência, eu tive experiência não teórica e muito prática, porque era ali, eu era vendedora, então trabalhava diretamente com o cliente. Então isso eu carreguei muito, trouxe muito isso para hoje meu negócio, Só que agora eu tô dos dois lados, Eu tô do lado que eu corro e tô do lado da venda. Então, assim, eu entendo o que aquela corredora precisa. Então, eu vejo aquela corredora, ela está começando. Desculpa. Então, eu sei exatamente a peça que eu vou indicar para ela, porque ela está começando na corrida. Então, ela corre um longo. Então, eu sei o que ela precisa para correr no longo. Sim, que é uma tipo de bermuda com bermuda, bolso, com, que tem a costura lisa. E demorou para ter bermuda com bolso, né? Poxa, um Nossa. problema. Uma pochete, Boa, né? pô. Com É, bolso boa. e que não balance, né? Que Porque não eu- balança e não Ela vai coloca num lugar escorregando, que você né? fala, não é possível. Aí vai escorregando, o negócio, né? Muito estranho. Não, e quando eu comecei com a minha sócia, a gente começou a idealizar o nosso negócio,
a primeira coisa que a gente falou é: a gente não vai se vender, né? A gente não vai colocar produto que a gente não conheça, que a gente não teste, que a gente não saiba da importância daquilo, da qualidade daquele produto. Porque a gente não quer um vínculo passageiro. A gente quer que a cliente volte, que compre sempre com a gente, porque a gente sabe que a corrida na vida daquela pessoa é importante. Então, a gente quer passar uma experiência positiva e que a pessoa volte a procurar e a lembrar sempre com carinho, porque a gente sabe da importância da corrida. Então, Sim. a gente sabe que vivenciar, não se preocupar com a roupa do treino na hora do treino É importantíssimo. é importante. Que é o raporte, né? Isso aí é o raporte raiz, que é você, assim, se conectar mesmo com o cliente, entender como ele é, e aí, mais do que isso, você também é uma cliente. Eu sou cliente, né? Então, e você é vendo. vendedora / cliente. Então, isso é muito E legal. eu sinto muito isso, muito legal, que quando a gente fala, às vezes a cliente vai lá na loja e não conhece, não sabe que eu corro, não sabe que a Grazi corre também. Sim. E aí a gente fala: não, porque eu fui na meia maratona da ASICS. Você corre? Ah, então, nossa. Eu falei: então, aí já muda o papo. Então, eu sou que nem ela. Sim. E isso eu acho que valoriza muito, agrega um valor ao produto imenso. Você sabe que você trouxe isso, eu sempre cito nas palestras, eu falo do Roenes, né? Roenes é o cara que para mim é o exemplo de vendedor, e aí talvez você se enquadre nessa categoria, porque ele é um especialista, um influencer, um conselheiro. Então você paga para ele te dizer qual tênis você deve comprar, né? Ou seja, você reconhece que aquele cara tem um conhecimento que vale mais, ou vale diferente, pelo menos, do que o produto. E acho que você deve sentar nessa cadeira um pouco, né? Porque a pessoa chega lá, vai comprar um produto, mas é diferente de você... Pô, eu queria comprar um determinado shorts ou camiseta, etc. Você vai dizer, pô, pra quê? Pra correr quanto? Né? Exato. Então, quanto você acha que isso é importante, né, na experiência do cliente? Né? Às vezes você vai comprar numa grande loja, o cara, putz, dá um tênis, o cara te oferece, não sabe para que serve o tênis, nunca usou, nunca correu... E aí o cara quer te convencer que aquele da prateleira da promoção é o mais importante, né? Quanto você acha que isso faz sentido, né? A gente diz então que os vendedores serão aqueles que serão conselheiros do seu cliente, Sim. que as pessoas pagariam para comprar de você. E que olha que legal, ele só tem que comprar o produto, não tem que pagar nada mais. Como é que você se vê nessa posição de um conselheiro, né? Talvez você encontrando aquela Flávia que chegou na Decathlon. Nossa, é muito... Como é que você acha que seu conhecimento prático de corrida facilita ou ajuda você a ser uma boa vendedora de artigos esportivos? Eu lembrei, quando você estava falando, eu lembrei exatamente dessa situação da Decathlon. Eu acho que aquele vendedor não devia correr. Eu acho que se ele corresse, ele conduziria a venda de uma outra forma. Ele vendeu tênis para mim, porque naquele momento eu realmente estava querendo tênis. Mas talvez eu agregasse mais alguma coisa ali, eu tivesse uma memória... e voltasse lá e comprasse outras coisas, e enfim. Eu acho que trazer o cliente para perto, né, entender a necessidade e entender o quão vai ser importante aquele produto naquele momento, faz a diferença, né? E eu acho que o pós também, é que eu gosto de acompanhar. Eu vejo as clientes ali. As clientes, hoje em dia, né? Porque antes, quando eu trabalhava lá na loja do shopping, não tinha isso. Hoje em dia, a gente tem acesso às redes sociais. Então, a gente cria uma proximidade, um vínculo tão grande de aconselhamento, né? De uma venda com qualidade, que as clientes se aproximam da gente e marcam, e falam com a gente, tipo, como amiga, sabe? Dão feedback do produto, Dão gostei. feedback. Porque eu falar, legal até você falar, porque assim, produto. elas têm, a Grazi ia falar, elas têm uma loja relativamente pequena. Sim. E que começou mais na pandemia, então não tinha o presencial. Então elas tinham um forte de venda online. E agora tá, né, mesclando um pouco, né, Flá? E então, se você tá ouvindo, ligar, marcar um horário, ir lá, vinha, sempre tem um café. E aí você vê os produtos, pegar, que tem muito cliente ainda, eu sou muito assim. Eu até compro online, mas eu gosto, só se é um produto que eu já conheço, que eu já, né? Mas assim, para um produto novo, ainda mais assim, para correr, enfim, eu acho que
eu gosto de pegar, de ver, às vezes de experimentar, né? E de colocar no corpo, que é super importante. Então, agora elas estão com esse mix do presencial, que pode marcar lá, tomar um cafezinho e o online. A gente começou um pouquinho antes da pandemia, 2 meses, bem pouco antes da pandemia. E a gente começou com pouco investimento e a gente comprou produtos baratos, Eu comprei a caneca. A caneca. Comprei uma meia. A meia e uma bermuda. Viseira. Não, bermuda não tinha, a gente demorou. Foi depois que eu comprei a bermuda, né? Foi. Que eu adoro aquela bermuda, inclusive. E aí a gente levava na praça, no Severo Gomes. Sim. Sacoleira, conhece? Sacoleira. Mas você sem sabe, vergonha. fazer uma parte sem aqui. vergonha. Você sabe que certa vez chegou uma moça, uma pessoa, na verdade, que queria fazer um empreendimento. E aí chegou pro consultor lá e falou assim, nossa, mas eu queria montar um empreendimento, né? Falou, o que você gosta? Ele falou, vou começar vendendo picolé. Falou, então você pega uma caixinha de isopor, faz 20 picolés, sai para vender. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu vou sair para vender picolé assim na rua, né? Tipo, você sacoleira, né? Aí ele falou, cara, mas você acha que aqui bom começou vendendo quantos picolés? Né? Começou vendendo 1, vendendo 2 e etc. Assim que e aí funciona. foi. Então, né, a questão do sacoleira a gente vê aqui muito mais como um troféu e como orgulho do que a sacoleira. Né? Pô, legal, que teve a coragem de ir lá. Dá cara para bater, porque dá então, vergonha, né? Porque tem né? É igual a história do influencer, né? Mas então a gente vê a sacoleira dá vergonha. Como um troféu, eu vejo super legal. eu não vejo como vergonha. Sim. De jeito porque nenhum. Assim, e quem tem vergonha, quem tá ouvindo, às vezes tem algum produto na cabeça que quer e não quer dar o primeiro passo, essa vergonha tá embasada no julgamento do outro, que não pertence a você, né? Mas olha que legal, né? Quando eu vou iniciar um empreendimento, eu tenho que passar por todas as dores que a Vinha passou para começar a correr. E aí é a tal da mudança de hábito. Depois eu queria que assim que você concluísse, a Flávia falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, toda vez que eu vou mudar o hábito, eu tenho que mudar um pouco o meu pensamento sobre o que eu acho que eu era, o que eu sou. Exato. E então, eu acho... só para pegar esse gancho que eu acho super legal. Não, eu acho muito legal, porque eu acho que muita gente não começa... Com certeza. Não começa por isso. Porque, você é sacoleira, eu vou vender 2 picolés no isopor. E às vezes não é nem ela que tem vergonha, quem tem vergonha é o marido. É o marido. Ou o primo, ou a mãe, ou o Exato. pai. Né? Nossa, você vai vender você vai vender roupa, né? O que vão pensar? E é aquela coisa, né? Quando eu dei a primeira palestra com os meninos lá no Rio, eu tava indo, a Carol falou assim, doutora, você tá nervosa com a palestra? Eu falei, não. Ela falou, nossa, ela tá me cagando de medo. Eu falei, sinceramente, eu não tô. Porque assim, eu acho que o nervosismo tem muito a ver mais com o outro. Se você tá preparado para aquilo, né, com conhecimento, enfim, o que o outro vai pensar de você não diz respeito a você. Você não consegue controlar se vai achar que é brega, que é feio, ou que você tá... Então, assim, acho que isso foi muito... É esse passo que muita gente, às vezes, acaba não dando e fica retraído, né? Imagina se, quando eu decidi sair do sofá e mudar de vida, eu parasse no primeiro bico do Eduardo. O primeiro bico do Eduardo. Eu não ia ter a transformação que eu tive na minha vida, em todos os aspectos. Agora eu posso dizer, todos os aspectos. Que até a minha empresa tem a ver com a corrida. Que é essa mudança de mindset que a Má falou, né? Você se tornar... Né? É isso que, você estava falando, né, Má? Você se tornar essa pessoa. Eu quero ser... Agora eu vou dar uma cutucada chinelada na Vinha, gente. Quero ser um leitor. Quero ler mais. Ia sobrar, né? Momento chinelada. Quer essa vinheta aí, ó. Vinheta. Com uma chinelinha assim. Tá. A gente podia deixar um chinelo aqui. Putz, sensacional. Faz assim, momento... Eu pego assim aquele Havaiana 46. Sabe, bem grandão, assim, que deixa aqui. Aí quando for a quem quer dar chinelada, pega simbolicamente, faz assim, não precisa nem falar. Aí já sabe, assim, já a pessoa já treme toda. Né? Acabou de nascer um quadro. Tá vendo? E assim, eu acho que... eu quero ler mais. Você não vai saindo lendo um livro num dia. Esse é o problema, as pessoas queimam largada demais, né? E se frustram. E se frustram, porque daí não vai dar certo, né? O negócio faz assim... Então, assim... quero ser um leitor. Primeiro, pega o livro. Abre o livro. Leia um parágrafo. Fecha o livro. Você leu. Ninguém precisa ficar sabendo que foi um parágrafo, entendeu? Depois de um mês, você pode falar para as pessoas, nossa, eu leio todo dia, sabia? Você não precisa entrar em detalhes. Eu leio um parágrafo por dia. Dane-se. Mas você se torna essa pessoa que você quer ser. Né? E é essa virada que faz todo o processo de criação de hábito.
Só que se começa com um passo muito grande, por exemplo, se você decidisse aquele dia que você saiu do sofá, eu vou correr 10 quilômetros, você ia se frustrar. Sim. Talvez você até conseguisse, mas você ia ter muita dor, você podia se machucar, até podia pôr em risco um futuro aí, né, no esporte. Então, você fez um passo pequeno. E, às vezes, o passo pequeno é só tomar a atitude. Né, que a gente fala muito na parte filosófica, que é o quiebre. O quiebre é aquela... Quando dentro de você, você tomou uma decisão. Importante, às vezes. Às vezes, você não vai fazer aquilo amanhã, nem depois de amanhã, mas aquilo quebrou dentro de você. Não, não quero mais ser sedentária. Nem a Gabi com cigarro. Eu quero parar de fumar. Dentro dela, algo muda. Não sei se vocês já sentiram isso com alguma coisa. É aquele sentimento assim, não, eu vou, ou quem tá vendo aí, que é vendedor, não, eu quero sair dessa empresa porque tá tóxico para mim. Né? A pessoa fica às vezes 1 ano na empresa e fica lá procrastinando porque tem medo, né? 1000 receios. Aí um dia dá aquela coisinha nela, fala, não, eu vou sair. Às vezes demora 6 meses. Mas vai acontecer. E é essa quebra dentro que é a mais importante. Sim. Que vai concretizar os próximos passos, né? Então, provavelmente você teve isso dentro de você quando você tomou a chinelada, né? E eu dei a chinelada nela, gente, porque eu dei um livro para ela, que eu dei para ele também, do Ego é Seu Inimigo. O Ego é Seu Inimigo e a Quietude é a Chave, né? Eu dei um para ela, eu dei o Ego, né, para você? O Ego. E você não leu, né? Nada? Não. Então, eu vou começar a mandar uma mensagem à noite para você. E aí, leu o seu parágrafo de hoje? Eu vou dizer que eu li o livro, mas eu não vou no Ademir há uns meses. Então, chinelada, autochinelada. 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 Acabamos de terceiro quadro, segundo quadro. Não, eu tô constrangido, porque eu já voltei a treinar em janeiro, mas eu só voltei, né? Eu mesmo não voltei. Entendi. Não, mas tudo bem, importante que você voltou. Me inspirei numa frase aqui, vou postar ela já. Comece pequeno, sonhe grande. Alguém já falou isso, Comece pequeno, Que eu postei essa semana, eu falei assim, sonhe alto com as suas aspirações, sonhe pequeno com os seus comportamentos. Muito bom. Melhor do que a minha frase, obviamente. Porque assim, se você não precisa diminuir a sua aspiração, a sua visão, o que você quer. Às vezes tem coisas dentro só da gente que a gente não fala pra ninguém que a gente quer. Pode ser que nunca se concretize, mas a gente tem os nossos sonhos. E aí isso é o limite. Agora, para uma mudança de comportamento, você tem que ser mais humilde e pensar pequeno. Não, eu vou começar lendo um parágrafo, eu vou começar andando um quarteirão, né? Então... Mudança de comportamento traz uma coisa assim, pra gente já caminhar para os nossos finalmente aqui. É uma coisa que vai funcionar tanto para quem quer começar a correr 1 quilômetro que seja, ou um dia fazer uma maratona, como para os nossos vendedores que provavelmente estão ouvindo o nosso conteúdo aqui, que é a importância de se ter um treinador. Vinha, você falou que começou sem treinador e aí de repente você foi lá com a Ademir e a coisa mudou. A gente talvez tenta endeusar o treinador como uma coisa assim, o cara que vai te apoiar e que vai te dar um abraço, vai te dar um café quente na chegada da prova. Só que um bom treinador é aquele que te desce a porrada e quando você te obriga a fazer o que tem que fazer para que você chegue onde você quer. E é o cara que não vai, assim, ter muito... não, peraí... não vai ter nenhum. O cara vai sentar a porrada, né? Eu com o Vagnão lá sei muito bem. É cada esporro que a gente toma, só que depois disso... Uma caixa de chinelo. Você fala, essa é a fábrica da Havaianas, assim, praticamente, sabe? Mas a importância... Então, eu queria, sei lá, pra gente caminhar aqui, a importância de se ter um treinador. E quando você falou da loja, basicamente o que você está fazendo é ser fazendo o papel de um treinador. Né, de dizer, putz, essa bermuda não serve para essa prova e tal. Mas a pessoa fala, mas eu achei tão bonita, mas não vai servir, filha. Então nem leva. Né? Isso tem muito valor. Não vai ser legal para você. Eu falo muito isso. Eu falo e o legal é que eu não... as pessoas me veem, eu não me vejo ainda, eu tenho que trabalhar isso em mim. Mas as pessoas me veem, cara, ela corre, você é uma referência, ela tem experiência. Então, assim, o que ela fala, eu vou dar credibilidade para o que ela falar. Então, eu falo, olha, essa bermuda aqui, ela pode ser um pouquinho mais barata, mas, assim, para a quantidade de tempo que você corre e o volume de treino que você tem, não vai ser legal para você. Melhor você investir nessa, que é um pouquinho mais, mas você vai ter um retorno muito melhor. Então, assim, talvez se eu não tivesse essa experiência com a corrida, ela pudesse pensar, puxa, ela quer vender a que é mais cara.
Mas não, ela entende que ela sabe do que ela está falando. Então ela... E a decisão vai ser dela. Se ela quiser comprar mais barata, você deixou muito claro a sua opinião. Sim. Né? E se ela decidir, depois ela... nem ela vai ter coragem de... Putz, Vinha, realmente, não foi legal. Ou talvez ela até te fale, não, putz, me arrependi, quero comprar agora a outra. A outra que você me indicou, né? Então, interessante, sim. E o que você diria de ter um treinador, Vinha? Qual a importância de... Nós aqui treinamos vendedores, né? E aí, às vezes, a gente faz o papel do chineleiro, né? Pô, o cara que dá chinelada, né? Qual a importância de ter um treinador, assim? O que você evoluiu? O que foi diferente? Correr correr com o Ademir é aquilo que você falou. Não tem o carinho, né? Ai, desculpa, gente. Bebe um pouquinho de água, Vi. Vou beber. Vou contar a história do Ademir. Então, logo que eu conheci o Ademir, um amigo indicou. E aí eu fui falar pro Ademir, né? Eu tinha feito uma meia, essa meia do Rio, em 2008. Foi a primeira meia que eu corri, etc. E tal. E aí, depois disso, até treinei na Severo, com outro treinador que tinha lá, que era o Luiz Santana. Sei. Não sei se você sabe quem era ele, ficava lá também. E aí eu cheguei pro Ademir, enfim, depois de, sei lá quando foi isso, depois de 10 anos sem correr, ou seja, já tinha feito uma meia, já falei, putz, já fiz, cara. Você tá garantido. Tá tirando. Sou Não fora. caduca. Não caduca, é isso aí. Cheguei com a minha medalhinha, falei, Ademir, já fiz uma meia maratona. Ele falou, não, vem conversar aí, deixa eu ver, né? Aí ele pergunta fatídica, qual foi sua experiência nos últimos 10 anos com o esporte? Eu, não, correu meia maratona. Ele falou, não, tudo bem, entendi. Isso aí tá há mais de 10 anos. E nesse intervalinho de 10 anos, o que você fez? Nada. Ele falou, então... Falei, não, mas eu já fiz a inscrição para a maratona de Porto Alegre. Isso era janeiro. Falei, janeiro, né? De janeiro. Nossa, aliás, foi o Filipão que fez. O Filipão mandou uma mensagem no Natal e falou, tá na hora de fazer a maratona, né? Falei, já tava lá, passei o cartão de crédito. Falei, 6 meses dá para treinar. Tranquilo. O cartão passou, posso correr. Posso correr. Aí o Ademir falou, bom... Tá lá. Número. Deixa eu contar aqui para você uma coisa. Acho que não dá, mas... Já que você quer tanto, né? Porque eu fiquei insistindo ali, né? Com muita energia. Falou, vamos fazer assim, vamos fazer um mês de treino. E aí, a gente, né? Aí já no primeiro mês de treino eu já vi que não dava mesmo. Essa é a importância do treinador. Esse é o valor de você ter um treinador. O valor, ele não vai ficar, né? Alisando. Vai ficar discutindo. Faz um mesinho de treino aí, vamos ver se... Aí no primeiro mês já faltei mais do que fui, aí eu já entendi. Eu acho que nesse papel, o papel do treinador, nessa hora do vamos ver, que é a maratona, que é uma prova que você deseja fazer, ele vai te mostrar a real, né? Ele vai te mostrar a real. Ele vai falar, meu filho, olha só, essa sua maratona aí, meia maratona que você fez há 10 anos atrás, está desatualizada. Então, para você atualizar... Só você não foi informado, eu vou te informar. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar a verdade. O que você tem que fazer é a constância. Você tem que estar lá no treino. Você tem que estar todo dia lá treinando. Você tem que fazer o seu papel. Para que você quer fazer a maratona? Né? Você quer fazer para conquistar, dar um check. Ou para mudar o seu estilo de vida. Né? Então, você tem que construir o tijolinho. Ele falou isso para mim hoje, dos tijolinhos. Tijolinho que todo dia você coloca. Então, naquele momento lá atrás, em 2017, quando eu falei que eu queria fazer a maratona, quando ele falou, em 2017, que eu não estava pronta para a maratona, eu questionei. Eu falei, como assim? Eu já tinha feito uma meia maratona. Né? Gente, é muito engraçado isso. Em 2014, antes de engravidar, né? Eu passei por uma gestação. Eu ignorei o fato de ter ficado grávida, uma cesariana, lá. Então, eu acho que o treinador te coloca para a realidade, cara. Então, olha só, pé senta no chão. Aqui. Vamos conversar. Por que você quer fazer uma maratona? Para que você tem pressa? Para que você quer alcançar seu objetivo de qualquer jeito? Ele sempre faz essa pergunta, né? Para que você quer? Eu fui pedir para ele para correr. Eu lembrei dessa criança história, pedindo, né? Pai, Boston, posso ir? Né? Não, Boston, e eu contei já aqui de Boston, mas foi do Caminho da Fé que eu quero fazer em novembro. Aí eu cheguei assim, então, Ademir, que nem você, então, eu quero correr uma maratona. Então, Ademir, eu quero fazer o Caminho da Fé. Ele, legal, falou, setembro a gente vai. Eu falei, então, lembra, eu não sei andar de bicicleta, a pé. Por que você quer fazer? Foi muito engraçado. Né? Que legal. Não tem essa... É a reação que a gente, né, gostaria, né? Exatamente. Eu falei, porque eu acho que, assim,
Nossa Senhora é minha madrinha, eu gosto muito, e eu já tinha vontade, eu tô sentindo, eu olhei bem no olho dele, assim, sabe? Aí você Aí você jogou faz aquele pesado. olho de gato de botas. Pesado, jogou com Sabe aquele olho de sentimento. gato de botas? Assim, eu sinto que eu tenho que fazer esse ano. Aí ele, tá bom, você me convenceu. Pronto. Falei, aí eu aproveito o ciclo da maratona, ó. Eu já vou estar no pique. Vou estar no pique. E aí ele falou, você sabe que é bem desafiador, né? Falei, sei. Cajadinho, subida, Terra, tal. Mas ele val. falou, não, eu acho que dá. Mas aí depois ele brincou. Aí depois em dezembro a gente vê, junta os cacos pra ver o que sobrou. Mas eu acho que se ele achasse que realmente era inviável, eu tenho certeza, eu tive a confiança de perguntar. Que nem agora quando eu voltei da lesão e tudo, eu converso muito com ele, né? Hoje ele falou que hoje ele me disse, estamos prontos para Chicago. Agora vai começar a brincadeira. E eu acho que passa mais credibilidade Uhum. no treinador que Assim. age dessa forma do que o treinador que passa a mão na cabeça. Na empolgação. E deixa você, né? Porque a gente tá no nosso papel de querer, emoção, né? de querer. E com a emoção, né? Sim. Nossa, a emoção dela é pra querer ir pra Boston. Mas será que é o momento? Eu acho que o papel do Acabou treinador é comigo. isso. Ele faz você pensar. Sim. Né? O que você quer, aonde você quer, como você quer. Por que sabe? você Por quer? que você quer? Quais as armas que você tem para isso? O que vai te agregar? Então eu acho que é esse o papel do treinador. A gente estava falando de treinador, né? O Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, lançou um livro recentemente. E o legal é que ele tem uma comissão técnica, né? Então ele não é o Abel sozinho. Inclusive, quem escreveu o livro é um dos auxiliares técnicos que tinha habilidade para isso. E aí acho que a genialidade dele, né? Ele conta um dos casos no livro lá. Então assim, ele enquanto Abel Ferreira tem uma comissão técnica e o Dudu, que é um dos jogadores do Palmeiras, chega 1h30 antes do treino. E aí ele treina com o preparador físico. Então você imagina que ao chegar às 9 da manhã, o Dudu já treinou com o preparador físico já sabe se ele está bem ou não para jogar, e ele já vai lá e alinha com o Abel Ferreira qual é a posição, ou em que situação que ele vai jogar ou não, né? Então não sobra esse papel só para o coach de fazer a leitura, né? É uma comissão técnica inteira que faz uma leitura, que eu traduzindo aqui no papel, no caso do Ademir, né, no nosso caso aqui, que faz essa leitura. Cara, deixa eu ver se você está bem, qual que é a sua motivação, né? Para que você vai fazer isso? Você vai se machucar mais do que vai dar certo, né? Então, muito legal a gente ter esse papel do... Sim, do a coach. condução, né? A condução da sua meta, né? E o quanto o vendedor não pode ocupar esse papel de conselheiro e coach do cliente, né? Quando a Vinha fala assim, cara, não leva essa bermuda, que é a bermuda mais cara, mas não é o que você vai precisar dessa daqui. E aí, nesse momento, né, a Brené Brown, você se torna vulnerável e gera confiança. Então isso é muito legal, assim, de ter, tanto no técnico ou nos vendedores, de assumir o papel de dizer, cara, eu vou dizer o que é melhor para você, às vezes não é o que você quer ouvir. E não é talvez o que seja melhor para eu enquanto vendas, Sim. mas é o que é melhor para você, na empatia, no sentimento da sua dor e tudo mais. Perfeito. Certeza. É isso, Filipão? Acho que é isso, né? Eu posso só puxar agora um assunto pro meu marido excepcional, que depois de falar tanto dele assim, Não, por favor. Como eu ele chama? preciso contar a história da Luiz Eduardo. Na minha última maratona do Rio, Quantas maratonas você fez? fiz 4. A do Essa Rio. parte importantíssima da gatilho de autoridade, você não deixou claro. Um para cada filho, mais É. um marido. mais um marido. plus. Boa. Então, a 4ª maratona do marido, porque Foi a primeira full pra foi ele. Foi, exatamente, Muito foi bom. full pra ele. Porque ele já acho que Engajado. demorou pra... Cada um tem o seu tempo. Sim. Ele demorou, ele teve um tempo... O meu tempo foi mais rápido que o dele. Hoje ele E corre eu ou não? queria que... Hoje ele corre. Eu queria foi que picada. ele... ele foi. Não, ainda não. Ele Não vai foi. meio obrigado. Mas vai, de quinta-feira Mas eu tô lá e vai. eu vejo. Ele vai ter esse quinta à noite. E ele teve o tempo dele, né? E eu queria que ele tivesse o mesmo tempo que eu tive, mas não é assim que funciona, né? A gente não tem controle. E aí, na última maratona do Rio, eu senti que ele estava mais presente nessa minha mudança de vida, nessa minha transformação. E aí, no final da maratona, a maratona foi a minha melhor maratona, foi a minha quarta e melhor maratona, eu acabei, assim, bem diferente das outras. E aí, quando eu estava abaixada, assim, surgiu um microfone, assim, e eu tenho uma coisa com o microfone. Rede Globo.
Veio um repórter e falou, você pode me conceder uma entrevista? Eu falei, agora? Tipo, acabei Depois de acabar cruzar. uma maratona. Acabei de cruzar. É. Não, acabei de cruzar. Tinha acabado de dar stop no Garmin. Aí eu queria saber eu só vou fazer 2 perguntas, bem simples, assim. Eu falei, pergunta a cor do meu tênis, que aí eu respondo, porque qualquer outra pergunta eu vou chorar, né? Aí ele perguntou, qual foi a sensação de cruzar a linha de chegada? Você tá de sacanagem, né? Chorei. Aí a outra pergunta para quem você dedicou essa... Chorei. Esse vídeo é muito bom. Dediquei para minha mãe, né? Porque minha mãe é mãe, né, gente? Mãe, ela não tá aqui, mas ela tá do meu lado. E para os meus filhos, editaram essa parte, não entendi por quê. Porque pega muito melhor falar do marido excepcional. E aí, pro meu Sai marido, do comum, né, amiga? que é excepcional e tá sempre do meu lado. Cara, foi aquela parte que foi pra gravação. E aquela parte que ficou... E ela chorando. Vamos deixar o link aqui, né? O link Não, aí da o Rede Edu Globo. hoje, ele Gente, chega, é muito chega bom. pros amigos e fala, você tá vendo? Tô sempre do Não, lado. e ela Tá assim, entendendo? gente... Ele fez uma figurinha do WhatsApp. Ele fez uma figurinha do Sabe WhatsApp aquelas e assim... figurinhas? Ele fez marido excepcional, com a minha foto da chegada, assim, da maratona, escrito marido excepcional. Não, e a Vinha fez uma edição. Eu vou passar pra vocês. A gente Gente, pode é colocar muito aqui, boa, é tá uma sendo- Várias edição velocidades, sabe? O rápida, meu marido- devagar. É excepcional. Aí entende devagar. Porque meu marido é excepcional. E ela, tipo, desidratada. Porque meu marido é excepcional. Eu olhava e falava, ai, Vinha, você não fez isso, meu. E Meu, nesse muito momento, em engraçado. algum podcast, tem um repórter contando como ele fez uma maratonista chorar com apenas 2 perguntas. Não, 2. Não, ele falou só Foi bem, 2 foi bem, foi bem. perguntas. Bom Eu perguntei jornalista. Bom pergunta a jornalista. cor do meu tênis e pergunta, sei lá, Meu quanto tempo eu sei fiz lá, a maratona. Que aí eu respondo. Agora, pergunta Que qual foi dependendo a do tempo, você pode chorar sensação. também, né? Dependendo do Não, mas você foi um pode tempo, chorar. pra mim, foi bom e, nossa, eu fiquei muito feliz e emocionada com essa conquista aí. Agora vamos ver a próxima, não sei para quem que eu vou dedicar a maratona. Precisa definir qual, né, amiga? Eu preciso definir qual, não sei. Kipchoge que se cuide, Flávia Vinha tá Vem na aí. área. Flávia Nossa, Vinha, vem agora aí. eu tenho, ó, pulseira Olha mágica. lá, é só apertar que o... Aperta aqui, O o pace pace vem, cai. O pace vem. 1 minuto tira assim, Nossa, fácil. imagina que bonito. Porra, Hoje eu seria fiz 5 incrível, né? tiros de 1, cara. Dois. Jesus Cristo lá no parque. Senhor amado. Nossa, eu lembrei agora do tiro de hoje. Que papo bom, né? Muito bom. Pô, a gente Porra, falando de bom saúde, demais. empreendedorismo, de paixão, amor, intensidade, qualquer Mudança de movimento hábitos. importa, mudança de hábitos. Vamos tentar subir uma hashtag em algum lugar aí. Você que está ouvindo a gente, chegou até aqui, muito obrigado. Mas você vai sair do sofá, vai fazer esse movimento que todos nós aqui passamos. A Flávia um pouco menos, né? Nasceu já nadando ali. Verdade. Mas você vai fazer o movimento, seja uma volta no quarteirão ou 10 km, você vai subir ali. Hashtag qualquer movimento importa e vai marcar a gente, pra gente dizer Sim. que essa eu vou ficar rede muito do bem é orgulhosa. fundamental. Sim. E muitas pessoas, né, temos blogueiros na mesa aqui, as pessoas falam assim, vocês ficam postando, ficam treinando, ficam postando. Claro que é legal postar, né, senão não conta o treino, brincadeira. Sim. Mas é porque você incentiva alguém de alguma Claro, forma, alguém né? tá Isso é muito olhando, legal. Eu Sim. acredito muito Então, nisso. Eu também. Quando eu fiz o meu @ Corro para Descansar, eu descobri que tinham muitas mães e mulheres na mesma situação, né? E aí foi uma rede de apoio, tanto para mim quanto para elas, Sim. e isso é muito legal. Apoia, essa porque troca. você autoriza É. a pessoa a não deixar de ter vergonha e tudo mais, né? Então é muito legal. Então, a Flávia já deu o spoiler aí, pra gente te encontrar no Instagram ali, @ Corro para Descansar. Tudo Corro, junto? _descansar. o Alvin vai colocar E na a Fast edição for aí. You, né? E a Fast for You. Fast Arroba for Fast 4. quatro. Fast You. 4U. Underline também no final. Muito bom. Flá aqui vocês já conhecem, mas vai estar aqui, né? Arroba. Flávia Pediatra, É isso aí. pediatria na mesa. E vai marcar o Marcelão também. E vai me marcar qualquer movimento importa. @ Marcelo Charra, @ Felipe Chaia. E é isso aí. Muito bom, hein? Muito bom. Muito Obrigada. bom. Flá, obrigado pelo convite, tá vendo? Olha só. Obrigada, nossa. É igual uma muito maratona, obrigada. só que é ao contrário, né? Começa meio difícil e depois vai no flow. Que se o time aqui atrás não manda a gente parar de falar, a gente não para de falar. Felipe sempre agradece o convidado e fala obrigada pelo convite. Fala obrigado pelo convite. Não, obrigado pela presença. Obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Valeu, Flá. Obrigado. Seja sempre bem-vinda.
E ó, dia Obrigada, 28. Conte comigo. Esse Eu podcast- espero vocês. no Esse dia podcast está 28. sendo gravado no dia mais frio da década, mas a corrida vai estar quente, se Deus quiser. Se Deus quiser. É, dia 28, o podcast deve sair na semana que vem, terça-feira. Então você está vendo a gente há uma semana da prova. Eu não vou, Perfeito. infelizmente eu não vou estar na prova, mas Por eu vou levar minha motivos de camiseta. força maior, literalmente, forças exato. bem maiores. Mas eu vou estar representando a intenção que tem por trás desse movimento Com todo. certeza. Vou falar obrigado mais uma Obrigada vez. a vocês. Uma cadeira cativa aqui, Marcelão, tamo junto. Valeu mais uma É vez. isso aí. Se você chegou até aqui, muito bom. Ficamos muito felizes com isso. Se inscreva no canal, dê o joinha, mande para um amigo, aquela coisa toda que você sabe. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no seu Instagram e publica, porque esse conteúdo com certeza vai poder ajudar alguma pessoa que está ouvindo aí, está sentada no sofá nesse momento. É isso, valeu pessoal, tamo junto. Obrigado, a gente se vê no próximo AceleraCast. Valeu, um abraço, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Boa noite, boa noite. E para Flávia, que realizou o sonho de cruzar a linha de chegada da Maratona do Rio. Tem um momento que é esperado por todos que estão passando essa linha de chegada. É um sonho. Eu corri pela minha mãe, que não tá mais aqui, que eu sei que ela tá me vendo. Pelo meu marido, que é excepcional e fica do meu lado o tempo inteiro. Eu não cruzei sozinha, tenho certeza disso. Tinha um monte de gente do meu lado.